Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Já reparou que a gente sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem? Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa, pode chamar de CCG. Olá, eu sou Alexandre Appel, está entrando no ar o Jornal do Consumidor. Desta semana, um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Faz o varejo mais forte. Ipiranga, troque suas milhas por passagens aéreas. Zafari, economizar é comprar bem. E farmácias associadas. Aqui você tem amigos. Estamos sintonizados no canal 520 da NET Porto Alegre, com transmissão simultânea para a cidade de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Farroupilha, Cruz Alta, Uruguaiana, Capão Novo, Capão da Canoa, Atlântida, Remanso e Xangri-Lá. Nosso abraço a todos que nos prestigiam com sua audiência. Aliás, meu abraço aos telespectadores da Serra que respiram um clima melhor, uma temperatura melhor. Essa semana que passou aqui em Porto Alegre foi o Forno Alegre dos Casais. Tenho pena dos consumidores que vão pagar contas de energia elétrica elevadíssimas em função do uso do ar-condicionado. O calor em Porto Alegre está insuportável. Muito bem, confira nessa edição do Jornal do Consumidor. Primeira jornada de TI hospitalar do Hospital Ernesto Dornelles aconteceu na quarta-feira, 5 de dezembro, no Anfiteatro Bruno Marciá. Os desafios do varejo multicanal foi o tema tratado em palestra do diretor executivo da Snapstec, Reginaldo Beck, na quinta-feira, 6 de dezembro, durante a terceira edição do ESPM Marketplace. FCDL-RS projeta um cenário mais alentador para o varejo gaúcho em 2019. Especialista em TI há mais de 25 anos, a Rede Imagem atua no mercado de sistemas GED, digitalização de documentos e biometria. E conheça o Tomás, que é o advogado virtual, e mude seus hábitos. O Jornal do Consumidor desta semana está começando. Debates sobre as novas tecnologias, tendências, processos e serviços foram alguns dos temas abordados na primeira jornada de TI hospitalar, promovida pelo Departamento de Tecnologia da Informação do Hospital Ernesto Dornelles e da sua mantenedora, Associação dos Funcionários Públicos do Rio Grande do Sul. O evento foi realizado no dia 5 de dezembro, no Anfiteatro Bruno Marciá. Nesse primeiro encontro foram discutidos assuntos relevantes da transformação digital nas organizações, como inovação, a segurança da informação e a gamification, Big Data, inteligência artificial, entre outros. Estivemos no evento. Muito bem, estamos com Esdras Moreira, que é diretor da Introduce Tecnologia para Crescer, edição de Caxias do Sul. Tivemos a oportunidade de nos encontrar em Lajeado por ocasião do evento da BI Machine. Exato. E ele está participando da primeira jornada de TI hospitalar, jornada hospitalar aqui no Hospital Ernesto Dornelles. O evento foi bom, Esdras? Foi maravilhoso. Foi um evento que a gente pôde perceber como a tecnologia na área da saúde é importante, é fundamental, é um pilar, né? A gente já vê hoje desenvolvimentos gigantescos, né, de empresas mundiais desenvolvendo soluções para
o setor do hospitalar e também empresas locais, empresas brasileiras, né, permeando por todo o contexto de blockchain, de segurança da informação. Segurança em saúde nem se fala, não é, Esdras? Com certeza. Hoje a gente vê leis preparando, né, o Brasil se preparando para organizar as leis para a segurança da informação, né, porque a gente trabalha com dados de pessoas, de pacientes, de médicos, de dados secretos, né, vamos numa outra terminologia. Então é muito importante a segurança da informação. Vocês da Introduz são parceiros do Hospital Ernesto Dornelles há algum tempo. Que tipo de serviço vocês prestam aqui no hospital? Legal. No hospital a gente começou trabalhando, apoiando eles na questão da segurança da informação. Da segurança. Exatamente. Né, foi um projeto onde a gente disponibilizou a parte de endpoints, né, que foi cobrir a área antivírus das empresas, né? Hoje a terminologia se chama endpoint, e a gente fez a cobertura total do parque do Ernesto Dornelles. E agora, recentemente, a gente avançou complementando esse projeto, que a gente usa um parceiro chamado Sophos, com o Firewall. O Firewall é aquele equipamento... Aquela ferramenta. Aquela ferramenta, né, que é embarcado de softwares, de inteligências, né, enfim, de regras, que faz todo o bloqueio, faz toda uma checagem, tem toda uma situação de regras que podem melhorar, né, a segurança da informação. Quando a gente pensa em prontuário do paciente hoje, da prescrição médica, da dispensação na farmácia, tudo está dentro de um sistema, tudo está integrado. E a segurança nisso tem que ser total. Total. Né? E nesse sentido, a gente vê hoje tecnologia surgindo em cima de blockchain, né? Que é uma nova rede, uma rede onde todos esses pontos, né, de conexão, farmácia, hospital, uma prefeitura, desde o prontuário, vão poder estar conectados e transitando esses dados, né, em cima de uma blockchain. A gente fala isso um pouquinho mais futuro, mas existem já projetos se despontando aí para atender essas demandas, por exemplo. Com certeza. A Introduz está no mercado há quanto tempo, Esdras? A gente fez 5 anos nesse ano, em setembro. Porém, a gente é jovem. Mas já é um sucesso. Olha aqui, ó. Vou mostrar para o telespectador a capa da Nós no Mundo, uma revista especializada na área de TI. Está aqui o Esdras à direita, aqui, à minha direita, à esquerda na foto, na revista. E uma reportagem interessante feita com vocês, não é? Certo. A gente falou um pouquinho sobre o novo mindset de como conduzir empresas nessa nova economia, né, do pensamento de usar a participação das pessoas no processo, né, de gestão. Excelente. Quais os serviços que vocês oferecem ao mercado, principalmente da área da saúde, que está nos assistindo nesse momento? Legal. A saúde, ela precisa trafegar dados, e os dados cada vez mais em cima de cloud computing. Então, hoje a gente sustenta todos os negócios em cima da cloud. Hoje a gente representa o Google, a Amazon e a Microsoft para realizar projetos de cloud. E também hoje a gente está trazendo uma novidade para o mercado que se chama um kart de telemedicina. Então a gente consegue atender com um robô, né? O pessoal tem dado esse apelido para o nosso kart, enfim, que a gente leva para a beira do leito ou para uma sala de cirurgias. Né? O robô ele é todo certificado, já teve algumas situações que o Hospital Einstein homologou. O projeto no Moinhos também já é homologado. É mesmo? Exato. No Einstein, no Moinhos e aqui no Ernesto agora. Hoje a gente está apresentando ele aqui, enfim. É aquilo ali que está atrás de nós? Exatamente, aquele robô. Bom, depois eu vou pedir pro Dieguinho fazer imagens ali. Me fala um pouco mais desse robô. Legal. Vamos pensar assim, cada vez mais os médicos estão mais ocupados, o trânsito toma tempo, as tecnologias também, de certa forma, tomam tempo, e toda a demanda de atender mais pessoas em menos tempo, né, para aproveitar o recurso do médico, né, que cada vez é mais caro ou é escasso. Né? Nesse sentido, a gente consegue fazer um atendimento à beira de leito mais rápido, né? Usando a tecnologia, disponibilizando o médico a prontidão na frente do paciente, da sua família, dos enfermeiros necessários ali, enfim. Mas é espetacular. Olha, o endereço da Introduz está na tela, telefone de contato, aqui em Caxias do Sul, que é um polo, né? Vocês em Caxias do Sul é um polo de inteligência. Vocês desenvolveram demais essas áreas lá, hein? Parabéns, essas. Legal. Caxias se despontou muito na indústria mecânica, né, na metal mecânica, na região a indústria de moveleira. E agora sim, já tem uns 3 anos que a gente está conseguindo criar iniciativas locais de conexão entre as empresas de tecnologia para criar soluções não mais locais, mas sim, né, regionais e até globais. Para a gente concluir com o Esdras Moreira, da Introduz,
nós já dissemos, o endereço está na tela. TI como transformação para negócios, Ezra. Aborda um pouco esse tema conosco. Legal. Vamos separar TI como tecnologia e informação. A tecnologia existe por causa da informação. A informação ela sempre foi primordial desde sempre. Desde sempre. Então, nesse sentido, a gente precisa cuidar da informação, gerar informação. E hoje, quando a gente fala em transformação digital, a gente já percebe que os negócios precisam trabalhar 7 pilares, que envolvem o negócio, processos, inovação nas empresas, a tecnologia, pessoas, cliente, e nesse sentido fazer uma integração desses pilares para a transformação do seu negócio. E a transformação ela ocorre por causa da necessidade e da mudança do nosso consumidor, impactados pela tecnologia. Então, a gente está no movimento de aculturar os clientes, aculturar o mercado. Os negócios precisam ser transformados em mente, mentalidade, operações e atitudes nos negócios para executar a transformação. Muito bem, está aí. Agora vamos mostrar então as imagens do robô, que o Esdras falou que está sendo aí essa novidade nessa primeira jornada de TI aqui, hospitalar do Ernesto Dornelles. Meus cumprimentos. Obrigado. O Amaro Neto foi o coordenador da primeira jornada de TI, primeira jornada hospitalar aqui do Hospital Ernesto Dornelles. Como é que foi o evento? Lá fora a gente viu muitas manifestações de pessoas muito felizes, que o evento foi importante, trouxe informações precisas, as pessoas gostaram muito. O evento foi para nós uma surpresa, porque a gente decidiu fazer um evento agora perto do final de ano, então conseguir reunir as pessoas foi uma coisa bem importante e as pessoas disponibilizaram o tempo para cá, então só deles terem vindo já para esse evento, que é como ele é primeiro, tá? Ele está rompendo um paradigma de fazer um encontro entre hospitais para falar sobre TI, E então foi assim, ele superou as expectativas que a gente tinha para essa reunião, para falar dos temas de TI, para falar sobre segurança, para falar sobre transformação digital. O propósito era esse e a gente foi amplamente alcançado. Se sentiu com sucesso. Assim. Isso tudo leva a quê? Que vai ter o segundo, o terceiro, o quarto. Isso daí já não era nem a expectativa, já era estratégia. Entendi. A gente já deu o nome de primeiro porque tem que ter o segundo, tem que ter o terceiro. A ideia é aprofundar cada vez mais, levar essa integração entre os hospitais para falar de temas que às vezes não são relacionados à saúde, mas que hoje em dia não tem mais como desconectar. As coisas estão todas conectadas e têm que ser tratadas dentro do ambiente hospitalar. Me chamou a atenção a importância da segurança do paciente. Fala um pouquinho sobre isso. O Esdras também chamou a atenção para isso. Quer dizer, hoje o nível de informações que se tem de cada paciente, com exames, enfim, com tudo que se tem dentro de uma instituição hospitalar, isso é muito importante que seja preservado, porque isso é a vida da pessoa que está ali, até para possíveis decisões médicas a respeito. Segurança é tudo hoje. Segurança para nós, em termos de TI, em termos de hospital, inclusive, é pilar. Nós trabalhamos em cima de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Isso às vezes pode ser visto como uma coisa teórica, mas para nós tem sido trabalhado diariamente como um pilar, uma base, para depois começar a pensar nas outras coisas. Trabalhar isso sem andar com segurança junto não faz sentido, porque eu penso que seria um investimento jogado fora em outras coisas, se não trazer segurança junto. E muitas empresas, muitas organizações ainda têm uma resistência a colocar a segurança como uma coisa bem importante. Então, isso é uma coisa que para nós tem que ser base para depois começar a trabalhar as coisas em volta. Muito bem, está aí. Primeira jornada de TI hospitalar do Hospital Ernesto Dornelles. O Amaro Neto coordenou. Foi um sucesso. Hospitais cada vez mais preparados para atender cada vez melhor nossos consumidores com segurança. Esse é o segredo da coisa. Muito bem, direto aqui do Hospital Ernesto Dornelles, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. Quais os desafios do varejo multicanal? Os canais do varejo se expandiram. O presente é marcado pela interação online, offline, com o e-commerce disputando ou complementando o mercado de comércio físico diariamente. E também, cada vez mais, frequentemente, a consulta online, antes de compras em ambiente físico,
É uma tendência que torna o conceito omnichannel ainda mais cotidiano. Nesse cenário, quais os desafios para os varejistas? Esse tema foi tratado em palestra do diretor executivo da Snapstech, Reginaldo Beck, na quinta-feira, 6 de dezembro, durante a terceira edição do ESPM Marketplace. Fernanda Apio entrevistou o professor Reginaldo Beck. Pode rodar a matéria. E nós estamos aqui na ESPM, ao meu lado o Reginaldo Bach, que é diretor executivo da Snapstech, especialista em gestão do varejo e tecnologia, professor aqui também da ESPM. Professor, hoje a gente vai ter uma palestra, eu quero saber um pouquinho como é que é esse assunto, o universo que gira em torno de tudo isso. Nós vamos falar aqui sobre multicanalidade, que é um conceito que os consumidores até hoje estão habituados a comprar, ou estavam habituados a comprar apenas nas lojas físicas, né? E em função do que a tecnologia proporciona, então os consumidores hoje conseguem comprar via internet, site, loja física, mobilidade, mudou totalmente a jornada de compra. Antes eles decidiam a jornada de compra, decidiam, se deslocavam, compravam e consumiam. Hoje ele pode decidir, pode influenciar nas redes sociais, ele tem um conjunto enorme de possibilidades para ter acesso ao varejista. Então isso para o consumidor é uma ótima oportunidade, porque ele pode comprar de qualquer lugar do mundo. Para os varejistas, traz também enormes desafios, né? Porque esse é um pouco do contexto que a gente vai falar aqui. Na verdade, é a gente se aperfeiçoar em toda essa modernidade que faz parte do nosso dia a dia na atualidade. Claro, sem dúvida. O consumidor, mais uma vez, ele tem um benefício que é a possibilidade de ter acesso a qualquer tipo de produto, a qualquer varejista do mundo inteiro. Então, para o consumidor é uma ótima notícia, antes de mais nada. Para o varejista, especialmente os varejistas tradicionais, traz um enorme desafio, porque ele tem um conjunto de processos, dinâmicas internas que muitas vezes não estão preparadas para essa realidade de multicanal, omnichannel, como é o conceito utilizado, o nome utilizado. Então o varejista tem que entender a jornada do cliente, tem que entender como é que funciona, quais são os fatores de motivação e os hábitos de consumo. Nas plataformas de e-commerce, isso é muito simples, a gente consegue identificar tipo de cliente, tempo médio, zonas quentes, zonas frias, taxa de conversão, isso nas plataformas de e-commerce está muito bem resolvido. Ocorre que essas informações não estão disponíveis numa loja física. Muitas vezes a gente nem sabe quais são os consumidores que frequentaram a loja, não sabe taxa de conversão, muitas vezes não sabe o ticket médio por perfil de consumo. Então a ideia é que a gente consiga ter o mesmo nível de informação na loja física, assim como a gente tem na loja online. Todos os canais em benefício do varejista. E a Snapstech, conta um pouquinho para a gente como é que ela funciona. Nós somos uma empresa muito focada, nós somos uma empresa de tecnologia muito focada em 3 pilares. O primeiro pilar, nós otimizamos margem bruta, utilizamos um software inglês que mantém integridade entre política e posicionamento e até o visual merchandising, passando por preço regular, campanha e markdown. Então tem inúmeros clientes que já utilizam. São mais de 65 implementações no Brasil e no exterior. Depois nós temos um segundo pilar, que é a otimização de estoques e rupturas. O que a gente quer na prática é reduzir estoque e ruptura. Tem uma máxima no varejo que diz o seguinte: ganha dinheiro no varejo quem compra bem. Então a gente faz isso através de um software que utiliza machine learning com dados públicos, externos e dados internos para ajudar o varejista dentro da cadeia de abastecimento a comprar corretamente. A ideia é que ele tenha um produto certo na hora certa, para não ter excesso de estoque e não comprometer o capital de giro, não ter estoque e isso gera ruptura e gera uma frustração no processo de compra. E o terceiro aspecto, que é um tema muito querido para nós, que é redução de perdas, quebras. O Brasil é um dos países que mais desperdiça alimento no mundo, olhando a cadeia completa de consumo. Então, desde o plantio, transporte, armazenagem, venda e consumo. Nós estamos muito focados no consumo. Então, desde o que a gente costuma dizer, desde a porta para dentro até o PDV no supermercado. Nosso objetivo é reduzir o desperdício. Existem estimativas que o desperdício representa em torno de 2 a 3% do total do faturamento de um supermercado. Nosso objetivo, como a gente costuma dizer, a gente quer tirar esse dinheiro do lixo, né? Então o pessoal costuma dizer, mas a gente não tem orçamento. Não se preocupe com o que você já está jogando fora. Então o nosso objetivo é ajudar a melhorar o resultado na componente de margem, na componente de estoque, liberando o cash flow e na componente de quebra. Então é isso que nós fizemos. Perfeito. Professor,
Perspectivas para 2019. É um ano aí que a gente está cheio de esperança e muita coisa boa pode acontecer, sem sombra de dúvida. Eu espero bem que sim. Acho que há um ânimo geral, assim, ou pelo menos uma expectativa de que as coisas melhorem no próximo ano, né? A gente já está um pouco cansado de só ouvir notícias ruins já há muito tempo. Então, a nossa expectativa é muito positiva, acho que naturalmente que o mercado tem que começar a retomar, mas a gente já começa a ver alguns sinais, pelo menos de otimismo. Então, nós estamos bastante otimistas que para o ano de 2019 as coisas vão para um bom caminho. Uma ótima palestra, um excelente aprendizado para todos os que estão presentes aqui hoje. Tá bom, muito obrigado. Fiz um comentário recentemente nas redes sociais sobre esse tema, sobre a comoção que causou a recuperação judicial das grandes livrarias Saraiva e Cultura. Na realidade, hoje elas são como se fosse uma loja de experimento. As pessoas vão lá, consultam o livro, olham o livro, vê preço, depois vão para a internet, vê o menor preço e compram. Essa história de dizer que o brasileiro é burro, que não lê, por isso que as livrarias estão fechando, isso não é verdade. Isso é uma nova tendência de varejo, o poder está na mão do consumidor. Isso afeta o varejo todo. Isso é um grande desafio para o varejo, para os fornecedores em geral. Muito bem, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, a FCDL-RS, realizou na segunda-feira, que passou, 10 de dezembro, sua tradicional coletiva de imprensa de final de ano. Um ano ainda difícil para se trabalhar e para empreender, mesmo que a recessão já tenha passado. Assim, é a definição que a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, a FCDL-RS, dá para o ano de 2018. Os resultados gerais da economia, no entanto, mostram percentuais de crescimento tanto no comércio como na indústria, o que gera um alento para 2019. Estivemos na coletiva. Presidente Vitor Cora acaba nesse momento sua coletiva de imprensa aqui na sede da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul. Todo esse material está no portal do Consumidor RS. Presidente, o senhor demonstra um certo otimismo, presidente, em relação à retomada da economia. Mas com o país igual com o Rio Grande do Sul, como é que o senhor está vendo as dificuldades do Rio Grande do Sul, especialmente, presidente? Regime de recuperação fiscal não firmado com o governo federal. Olha, na verdade, o Estado ele depende muito do desenvolvimento da economia do Brasil. Nós estamos esperançosos pelos posicionamentos daqueles que foram eleitos, especialmente do presidente, na assertiva das escolhas, aqueles que vão compor o governo, pessoas experimentadas, pessoas com conhecimento, pessoas que têm a expertise das suas pastas e nos mostram um cenário aí de mudanças e de possível prosperidade e aonde nós precisamos de uma forma muito rápida rever a questão da tributação, que está altíssima e que corrói a renda das pessoas, empobrece as pessoas, um imposto que incide muito sobre pessoas com menos renda e, consequentemente, com isso tira poder de consumo e isso afeta toda a cadeia produtiva. Acreditando que com políticas públicas adequadas no Brasil, nós teremos reflexo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que vem sofrendo há muitos anos, há mais de 50 anos, com decisões erradas, com políticas públicas erradas e que nós precisamos consertar. Esse conserto ele tem um preço e todos nós temos que pagar ele. O novo governador é um jovem, dinâmico, um gestor experimentado, mas que deve continuar as reformas que vinham sendo feitas pelo governador Sartori e que precisa olhar, sim, a questão de atração de investimentos, mas especialmente a questão
da carga tributária que não está dando condições de prosperidade ou de sustentabilidade econômica aos empreendedores. E isso leva esses empreendedores a buscar outras fontes ou outros recursos para que mantenham os seus negócios. É preocupante isso, é preocupante a falta de capacidade de investimento do Estado do Rio Grande do Sul, mas sim temos uma visão otimista também para o Estado em razão da economia. Certamente esse impasse entre Federação e Estado do Rio Grande do Sul vai ser resolvido, porque não há interesse do Presidente da República, nem do governo federal em prejudicar um filho seu. Nós somos filhos do Brasil. Então, certamente vai haver um acerto para que todos consigam trabalhar de uma forma estável e especialmente buscando desenvolvimento. Muito obrigado, presidente. Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. Na volta, confira. Especialista em TI há mais de 25 anos, a Rede Imagem atua no mercado de sistemas GED, digitalização de documentos e biometria. Conheça o Tomás, advogado virtual, e mude seus hábitos. Rápido intervalo, não saia daí, já voltamos. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use Gimo antitraças aerosol ou cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo antitraças aerosol ou cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, ou se tem. De canguru, de dirigível ou de rastapé. Pergunta lá de quê? Pergunta lá de quê? Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? Débito ou crédito? Não importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. De volta ao Jornal do Consumidor dessa semana, que tem o apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Acesse gimo.com.br, confira as novidades dos produtos Gimos para nós consumidores. Gimo você pode consultar no Instagram, no Facebook, muito produto. Essa época de calor extremo e umidade aqui no sul, a quantidade de insetos. E outra coisa, como é que surge tanta formiga? Meu Deus do céu, ainda bem que você tem os produtos da Gimo aí, que tem realmente qualidade comprovada. Não podemos conviver com mosquito, mosquito transmite doença, formiga também. Antigamente, me lembro que as avós da gente diziam que comer formiga faz bem para os olhos. Não faz nada, isso é uma coisa de louco. Eu não sei, olha, o mundo está cheio de insetos cada vez mais, é uma pena. Preciso de predadores naturais, precisamos cuidar da nossa natureza. A Rede Imagem, o telespectador, iniciou sua trajetória em 1987, aqui na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, trabalhando com a implantação de planos de informática e instalação de sistemas para a gestão da informação em empresas. Ao longo dessa história, a empresa inovou e apostou em uma tecnologia nova na época, redes de computador. Sempre atento às últimas tendências de digitalização, percebeu a importância de otimizar processos
De acordo com dados da área de tecnologia, as empresas gastavam cerca de 30% do tempo de seus funcionários guardando e recuperando documentos. A partir daí, a Rede Imagem investiu em pesquisas de ferramentas de gerenciamento eletrônico de documentos até a criação de seus próprios sistemas. Com isso, conquistou nichos de mercado, contabilizando mais de 100 milhões de documentos digitalizados em vários estados do Brasil. Estivemos na Rede Imagem. Pode rodar a matéria. O Jornal do Consumidor está na Rede Imagem, empresa nossa aqui do Rio Grande do Sul, especializada em gestão eletrônica de documentos. Ela foi criada em 1987 pelo professor Vitus Klarman, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor da USP. A importância da digitalização de documentos para empresas grandes, médias, até pequenas, públicas ou privadas, professor? Pelo tanto faz. As empresas pequenas, médias e grandes usam a nossa ferramenta. Poderia te citar, assim, objetivamente, empresas grandes com alguns bilhões de documentos na base e uma empresa pequena, um próprio consultório de dentistas aqui do prédio com cerca de 5 mil, 10 mil documentos, que são prontuários de dentista que fazem lá os procedimentos, anotam o prontuário e digitalizam esse prontuário, substituindo, né, o prontuário digital pelo prontuário papel. No caso até dos dentistas, né, o Conselho Federal de Odontologia concede a eles a mecânica de, uma vez certificado aquele documento digitalizado, ele pode eliminar o documento físico e trabalhar exclusivamente com o ambiente digital. Já o Conselho Federal de Medicina, um pouco mais cauteloso, ainda não abriu essa possibilidade. A gente tem alguns hospitais como clientes que guardam também, né, alguns milhões de documentos nas suas bases, mas sempre associado ao seu sistema de gestão. Então, a gente digitaliza mais no sentido de disponibilizar a informação para consulta. Então, na hora lá do médico consultar o prontuário digital, vai ter um botão lá, Liquid, né, que é o nome da nossa ferramenta. Ele clica no botão e aparece, então, o prontuário papel que foi todo digitalizado. Então, digamos, né, o prontuário papel vem até 2010, por exemplo. Então, de 2010 para baixo, todo o prontuário é papel. De 2010 para cá é todo o prontuário digital. É direito do paciente, consumidor do serviço de saúde, ao ter alta de um hospital, solicitar cópia do seu prontuário. Quando ele tem internações residentes, o prontuário dele é muito grande. É possível, com a digitalização desse prontuário, se integrar para ele um pendrive com o prontuário dentro? Sim, é possível. Né? Tem toda uma mecânica onde ou imprime o documento, né? O que é uma lástima, né? pelo exercício todo que a gente faz em torná-lo digital, mas é possível, sim, ele leva um pendrive e espeta lá nos dispositivos que tem e leva o seu prontuário digital. É uma tranquilidade, isso poupa impressão de papel, tempo e tudo mais. O senhor me dizia, professor, que vocês têm um trabalho não só com empresas públicas, privadas, entidades de previdência privada fechadas também, com organizações públicas, como uma Câmara de Vereadores que tem toda uma história da cidade, que são documentos históricos, que são complicados de serem manuseados até pelo tempo, não é? A importância da digitalização em documentos históricos. Olha, esse foi um projeto bem
bem interessante, bonito. Né? Eu próprio visitei ao museu da cidade de Caxias, que quem o organiza é a Câmara de Vereadores de Caxias, uma casa antiga no centro da cidade, um belo de um local, com todos os requisitos assim de museu, enfim, do trato daquela informação histórica. Foi totalmente digitalizado. Hoje eles têm lá um acervo de cerca de 2 milhões de documentos, né, totalmente digitalizados, inclusive aí com um requinte de recuperar o conteúdo interno do documento. Se faz um processo de OCR, que nada mais é do que um mecanismo digital que pega o conteúdo do documento, extrai e deixa disponível para uma consulta. E aí alteramos um pouco a visualização do Liquid, para que ele tivesse uma visualização muito semelhante ao Google, onde as pessoas pudessem fazer consultas e tal no museu sobre, eu quero a informação do treinador escolar, né? Então coloca ali treinador escolar e vem todos os documentos, enfim, da cidade onde o escolar se faz presente. Coisa impressionante. A segurança dos seus clientes em relação ao sistema Liquid, isso fica armazenado na nuvem? Os backups, como é que são feitos, professor Vitos? Pio, aqui vale uma observação super interessante. A gente tem aí cerca de, embora 31 anos de empresa, 20 anos de Liquid, né? De confecção de uma ferramenta, aqui dá para dizer, né? Uma ferramenta bombacha, gaúcha, totalmente desenvolvida tecnologicamente aqui no Sul, de nossa propriedade. E nessa mecânica que a gente adotou, se fez todo um processo onde se recupera a informação interna, né, e se disponibiliza isso para que o pessoal possa fazer a consulta de uma maneira bem simples, bem tranquila em todos os nossos clientes. Respondendo à tua pergunta, na parte de backup, aquilo que é residente numa máquina virtual nossa, no ambiente nuvem, o backup é de nossa responsabilidade. Né? Ou seja, a empresa nos contrata para que a gente coloque a aplicação, faça a digitalização e armazene isso tudo em uma nuvem. Então, esta é uma responsabilidade nossa e o backup é nosso. Agora, a grande maioria dos nossos clientes tem a nossa aplicação rodando nos seus próprios servidores, né? E isso faz, então, com que a parte de backup disso, e controle, e gestão dessa parte mais de TI mesmo, do banco de dados, dos backups, seja do cuidado da equipe de TI daquela organização que contrata o Liquid. As principais empresas que a Redimage está atendendo hoje são em que áreas, professor? Pio, a gente tem indústria, tem segmento previdenciário. Hoje, né, eu ousaria dizer que a gente é talvez um líder de mercado, né, no segmento previdenciário, atendendo Bosch, atendendo BASF, atendendo Ericsson em São Paulo, atendendo empresa no Rio de Janeiro, o Sebrae Prev no Distrito Federal, enfim, o segmento previdência a gente conhece bastante, domina e trabalha muito bem. Mas também temos advogados, temos tribunais aqui no Sul. Aliás, um dos projetos bonitos assim que a gente desenvolveu e que eu gosto de citar sempre que posso foi aqui no Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul. Né? Nós montamos toda uma infraestrutura para fazer a digitalização. O tribunal, depois disso pronto, não tinha um recurso humano, né, para fazer isso. E tinha que pagar por isso, obviamente. Na orçamentação que fizemos, não atendia ao escopo que eles tinham financeiro. Então, de alguma maneira, eles chegaram a uma mecânica de contratar pessoas especiais, né, uma meninada fantástica, assim, surdos, mudos. Pessoas portadoras de necessidades especiais? Necessidades especiais, exatamente. Contrataram uma intérprete de sinais. E eu mesmo fiz o treinamento, porque tive, alguns semestres atrás, naquela época,
eu tive uma experiência na universidade com alunos com essa característica, e aí foi um espetacular assim, ver aquela meninada se sentindo útil, trabalhando, e por incrível que pareça, Apple, nas aferições que fazíamos, aquele grupo tinha uma produtividade melhor do que o nosso birô que fazia, pela atenção, pela dedicação com que o pessoal trabalha. E me parece que até hoje fazem isso, né? O Hospital de Clínicas aqui também fez uma experiência muito parecida, né, com essa meninada, o que foi excelente também a repercussão disso, não só social, como resultado do objeto do trabalho também. Muito bem. A Rede Imagem é uma empresa brasileira, com alta tecnologia, brasileira e aqui do Rio Grande do Sul. O endereço e os contatos estão na tela. Professor Vitor Sklarman, suas considerações finais. Seu serviço é realmente espetacular. Parabéns. Apple, a gente tem uma pequena empresa, somos desenvolvedores de software, hoje se diz uma fábrica de software, né? E gostamos daquilo que fazemos. Guardamos a documentação e a gente, assim, ao longo da vida já percebemos diversas situações assim de empresas que perdem documentos e têm sanções severas por conta disso, não só no campo judicial, como no campo de recuperação de informação da empresa. Então, gostamos disso, mas gostamos, sobretudo, de tornar a informação, a documentação, disponível naquele momento que o cliente precisa, num clicar de dedos, objetivamente. Isso a nossa ferramenta faz, com todo tipo de tamanho de base que a gente disponibiliza aos nossos clientes. E nos deixa bastante gratificados. E uma curiosidade importante, mas a modéstia me força a falar, né, que, na realidade, os nossos clientes hoje são clientes de 8 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos. São clientes que realmente ficam conosco porque adoram trabalhar com o Liquid pela sua simplicidade e pela sua segurança. Meus cumprimentos, professor. Muito obrigado, Apple. Sucesso aí para todos nós. Muito bem. Empresa de excelência no Rio Grande do Sul, no Brasil. Rede e Imagem. Endereço e contato está na tela. Direto aqui da Rede Imagem para o Jornal do Consumidor, Alexandre Apple. Entrevistamos nessa semana que passou o doutor Pedro Amaral, sócio da Amaral e Cunha Advogados em Porto Alegre. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, titulado mestre pela Northwestern University School of Law, o doutor Pedro é um verdadeiro entusiasta com o avanço da tecnologia na prática jurídica. O escritório desenvolveu a ferramenta Advogado Virtual, o Thomas, formado e treinado pelos sócios do escritório Amaral e Cunha Advogados para atuar em ações judiciais repetitivas, de pouca complexidade e com jurisprudência pacificada, envolvendo o direito do consumidor, nos serviços aéreo e de hospedagem. É um serviço que nós, do Consumidor RS, recomendamos. Confira a entrevista e, no final, um videozinho muito interessante que eu mandei pelo WhatsApp. O doutor Pedro disponibilizou para nós, mandei pelo WhatsApp para a Vanessinha, na hora da edição, incluir. Muito legal. O Jornal do Consumidor veio conversar
com o Dr. Pedro Borer Amaral, que é sócio do escritório Amaral e Cunha Advogados, e que tem tudo a ver o trabalho dele com a nossa linha editorial de educação e direitos do consumidor. O Dr. Pedro desenvolveu um aplicativo, preste atenção, telespectador, que começou, na realidade, e tem se desenvolvido muito nesse sentido, na defesa do consumidor, em relação às companhias aéreas, tudo que envolve viagem, é isso mesmo, doutor Pedro? Exatamente, exatamente. A ideia, né, original foi justamente entender a razão de ter no Poder Judiciário demandas repetitivas, com desfecho muito previsível, tá, em um volume muito grande. E por que a gente não consegue reduzir esse tipo de demanda? E por que o consumidor, muitas vezes, ele deixa de entrar na justiça, ainda que ele tenha certeza que ele tem direito, né, a uma reparação num caso determinado. E aí a gente identificou duas características importantes. Uma é o desconhecimento com relação ao direito do consumidor na prática. Todo mundo sabe que existe um Código de Defesa do Consumidor, todo mundo sabe que lá existe uma série de princípios que devem ser respeitados nessa relação de consumo, mas quando um cidadão se coloca numa situação, né, de desgaste com uma empresa, muitas vezes não se sabe qual é, naquele contexto fático, qual é o direito daquela pessoa. Então a gente percebeu muito esse desconhecimento. E o segundo, uma percepção muito negativa do cidadão ou do consumidor com relação ao uso da justiça. Tá? Uma percepção de que a justiça toma tempo, que ela é lenta, ela é complicada, a linguagem é difícil de compreensão e que realmente é chato entrar na justiça. Ou seja, eu vou ficar no meu prejuízo porque é muito difícil ter acesso à justiça, contratar advogado, enfim. Isso, exatamente. Então há uma percepção que não é a percepção verdadeira. Tá? E a gente percebe ainda que tem um esforço do consumidor, muitas vezes, para resolver o problema. Então, a gente vê reclamação no Facebook, a gente vê reclamação no Reclame Aqui, em outros canais de reclamação, mas isso nem sempre leva a uma resolução definitiva do caso. Tá? Então, a gente entendeu que a gente precisava revolucionar a relação das pessoas com o direito e com a advocacia. Tá? Para que a gente conseguisse disponibilizar para o consumidor uma ferramenta que fosse capaz de educar ela, na situação fática, ou seja, a qualquer momento, com o celular, ela pode fazer uma consulta específica sobre qualquer problema que ela tenha com uma companhia aérea, tá? Para checar se ela tem ou não direito a algum tipo de reparação por uma situação que aconteceu com ela. Agência de turismo, enfim, hotéis também? Por enquanto, o que a gente faz de uma forma mais automatizada é companhia aérea e problemas com hotéis. Hotéis ou plataformas que fazem reserva de hotéis, ou Airbnb, plataformas dessa natureza. Tá? Então, a ideia é permitir que ela possa fazer essa consulta, tá? Ter uma resposta já definitiva com relação àquela consulta que ela faz, e naquele mesmo momento, pelo celular, conseguir disponibilizar todas as informações e documentos que a gente precisa e formalizar a contratação dos advogados para que se possa entrar na justiça. Numa questão de 5 minutos ou 10 minutos, tá? Que é mais ou menos o mesmo esforço que essa pessoa teria em fazer essa reclamação no Facebook. Então, ao invés de fazer a reclamação no Facebook, que não necessariamente vai resolver o problema, usar o Tomás ou consultar o Tomás, né, e aí sim entrar num canal que leve para uma resolução definitiva para aquele assunto. Consultar o Tomás. É o que nós vamos fazer agora. O doutor Pedro vai mostrar na prática como é que funciona. Vamos ver, doutor Pedro? Vamos ver, vamos dar uma olhada, sem problema. Então, como é que a gente faz? A gente tem aqui o nosso site, né, amaralecunha.com.br. A pessoa vem aqui, entra em Consulte o Tomás agora, e aí basta seguir as instruções. Tá? A gente criou um passo a passo aqui que é relativamente simples, a pessoa escolhe o setor na qual teve problema, setor aéreo, aí a gente lista os problemas possíveis, e a pessoa... Voo cancelado, voo atrasado, perda de conexão, overbooking, problemas com minha bagagem, outros problemas. Exatamente. E aí a gente vai respondendo as perguntas. Voo cancelado, escolhe a companhia aérea, né, que deu problema. Aí tem uma série de perguntas, né, que a gente vai respondendo com relação à situação específica daquele cliente. E aí a gente dá uma posição com relação àquela consulta específica e aquela situação fática que aquele cliente teve. Tá? E aí a gente diz que provavelmente ela tem direito a uma indenização em função daquele caso. E essa resposta é rápida, doutor Pedro? Ela é automática, nem ela foi feita aqui. Ela é automática? Ela é automática.
Mostre no celular agora, doutor Pedro, por favor. Nós vamos mostrar agora o aplicativo no celular. No site explica como é que baixa o aplicativo, doutor Pedro? Ele funciona, na verdade, como uma página na internet. A experiência é uma experiência de um aplicativo, mas basta acessar o link. Ou seja, é um site responsivo. É um site responsivo, exatamente. Então, no celular funciona mais ou menos da mesma forma. A gente vai, né, respondendo as perguntas, né, para a gente entender qual é o caso, e em cima daquela situação fática a gente dá um posicionamento. Tá? E aí bastaria que a pessoa fotografasse alguns documentos e assinasse na própria tela do celular mesmo uma procuração. Para a partir daí a gente já pode dar entrada na justiça. Olha, eu acho que nós estamos diante de uma ferramenta. Eu vou até pedir autorização do doutor Pedro, colocar um link do tomascunha.com.br, né? Esse aplicativo, Tomás, botar no portal do Consumidor RS, para que as pessoas possam... Na realidade, o que o consumidor com problema quer, ele quer resolver o problema. Ele não quer burocracia. Por isso que eu digo, a visão moderna da defesa do consumidor, dos órgãos de defesa do consumidor, tem que ser agilizada. Acho que a plataforma do consumidor.gov.br ajudou muito, né? Porque um PROCON, instaurar um processo, acaba que sanciona uma multa a esse fornecedor, mas isso não vem para o consumidor. O consumidor não tem retorno disso, não é? Claro que serve, talvez, como exemplo, para que outras ações desse tipo não ocorram em relação aos consumidores. Mas o senhor está de parabéns, é uma ferramenta moderna e eficiente. Muito obrigado. Fico feliz que vocês tenham gostado aí da nossa ferramenta. A ideia é exatamente essa, exigir o mínimo do cliente e fazer o máximo por ele para que ele não tenha que se preocupar ou gastar tempo precioso dele para resolver esse tipo de problema, quando a gente sabe que para aquele tipo de demanda, né, o desfecho é muito, muito previsível. Muito bem, estamos nos despedindo aqui dessa visita ao escritório Amaral e Cunha Advogados, com essa ferramenta espetacular de proteção e defesa do consumidor nas companhias aéreas, na hospedagem, que chama Tomás. Direto aqui da Amaral e Cunha Advogados para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. Colaboradores de todas as companhias aéreas, sejam bem-vindos ao tutorial do Tomás sobre os direitos dos seus passageiros. O encosto da sua poltrona deverá estar na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Os cintos vocês já sabem afivelar e as máscaras de oxigênio poderão cair automaticamente do teto. Em caso de atraso ou cancelamento de voo, vocês devem prestar assistência a todos os passageiros afetados, todos mesmo, não apenas aqueles que ficarem brigando com vocês no balcão, ok? Quando a espera for superior a 1 hora, comunicação gratuita. Superior a 2 horas, alimentação gratuita. Superior a 4 horas, hospedagem e transporte gratuitos. Além de uma compensação financeira. Confirmada a previsão de atraso, já se deve prestar auxílio material imediatamente, não sendo necessário esperar o transcurso de 1, 2 ou 4 horas para ajudar os passageiros. Lembrem que nestas condições, qualquer passageiro poderá desistir da viagem, solicitando o reembolso integral do preço pago pela passagem ou a remarcação do voo para outra data sem custos. Caso a bagagem despachada não for entregue no desembarque, preste assistência ao passageiro e devolva suas malas no endereço de sua preferência no menor tempo possível. Como atrasos na devolução da bagagem pode exigir despesas extras ao passageiro, seria digno reembolsar esses gastos também. Quando há suspeita de violação na bagagem, pese a mala e entregue o comprovante da pesagem ao passageiro para que ele possa tomar as medidas legais cabíveis. Mas se há dano evidente, preste auxílio ao passageiro para que possa seguir viagem. Também seria adequado uma compensação financeira para o conserto ou substituição da mala. Cartões com instruções sobre os direitos do consumidor encontram-se nas bolsas à sua frente e na página do Tomás. Desejamos a todos um bom voo e mais respeito aos passageiros. E nosso programa dessa semana vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana a todos. Lembrando que você tem dúvidas, reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, link Plantão do Consumidor. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Nós temos 80%, 90% de sucesso nessas mediações. Isso é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores do projeto Consumidor RS. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do portal do consumidorrs.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa e abençoada semana a todos.
Motorista, antecipe o pagamento do seu IPVA e ganhe descontos especiais. Pagando seu IPVA em cota única até 28 de dezembro, você pode ganhar descontos de até 25%. E não custa lembrar, o IPVA retorna para o contribuinte na forma de serviços como educação, saúde, infraestrutura e segurança. Aproveite o desconto de até 25%. Antecipe o pagamento do seu IPVA. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.